Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu vou trazer, uma continuidade sobre o livro, que eu tô lendo, é um guia para a batalha espiritual. Ele é um livro que vai falar do básico e como a gente já conversou, são coisas que todos nós sabemos, né? Mas é importante guardar no coração, né? E trazer o frescor, né, dessas palavras, desses princípios novamente para nós, tá? Então, o que acontece? O autor ele começa a explicar várias questões simples, mas que numa situação como nós vivemos, por escolha ou não, né? Porque a batalha espiritual não é para quem escolhe viver, no sentido de que você vai sofrer é, setas, né? Armadilha, artimanhas de Satanás, você acreditando ou não, você conhecendo ou não. A diferença é que quando você conhece, você sabe quem é na sua vida, né? Quem é por você, quem é você no reino, você tem instrumentos para se proteger, instrumentos para guerrear, para atuar contra, né, essas ações malignas. Agora, muitas vezes a gente passa por batalha espiritual e nós não entendemos, nós não percebemos. Alguns de nós achamos até que é um problema físico, que é um problema psicológico, porque existem várias coisas que pode acontecer, né? Vários fatores, e uma delas é espiritual. Muitas situações na minha vida que eu sentia, eu achava que era de ordem física, que era de ordem emocional, e eu estava passando por situações espirituais. Como que eu sei disso? Porque quando orávamos, eu orava, alguém orava comigo, eu me sentia melhor, o peso caía por terra. E Deus permitiu algumas experiências que a gente visse, né, ouvisse ele falar o conselho dele, às vezes até trazendo uma visão profética, um sonho, né, e testificando, olha, eu livrei, eu tô agindo, né, então a gente foi entendendo essa questão. Então, independente da pessoa, independente se você é uma pessoa que gosta, que se envolve, que estuda sobre batalha espiritual ou não, você vai passar. E também independente de você ser um cristão ou não. É claro que quando você está na palavra de Deus, você está buscando a palavra de Deus, o inimigo ele se levanta com mais, assim, afinco para te tirar da presença de Deus. Mas isso não quer dizer que quem não esteja nessa situação não passe por situações espirituais, né? Pelo contrário, ela também passa, só ela não percebe, né? Essa é a diferença. Então, o que acontece? A palavra diz lá em Efésios 6:10, que é um capítulo bem conhecido, que fala: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, assim, tudo que passamos, né, na nossa vida, com oposições, com circunstâncias adversas, o Paulo nos alerta, né, que não é uma situação corriqueira. Nós estamos passando por circunstâncias espirituais e que nós não devemos olhar para as pessoas com raiva delas, com uma reação emocional contra elas, né? Mas entendendo que o espiritual ele está por trás, ele está atuando, não é contra a carne e nem contra sangue, né? Mas contra principados e potestades. Principados e potestades quer dizer que são poderes, né? E também fala contra as ciladas do mal, quer dizer que tem atitudes, artimanha, um jogo maligno, né, por trás de tudo isso. Isso é uma realidade e que nós precisamos aprender a filtrar, né, e administrar essas circunstâncias. E situações espirituais nós não vencemos com a nossa força ou com a nossa carne, nós vencemos
e espiritualmente. Nós vencemos através da oração, através do jejum, liberando perdão, não comprando a briga que o outro quer provocar, né? Então, é assim que acontece. E muitas vezes, como que o diabo tenta agir e nós não percebemos? Muitas vezes com desânimo, né? Fazendo você perder seu tempo, você perder o seu foco, para você não orar, para você não se dedicar a coisas que são importantes, até mesmo com a sua família, com os seus, né? Acaba roubando a energia nossa, né? Nos desgastando com coisas que não precisava, até mesmo quando a gente tem um intento, alguém se levanta contra nós, tá? Então, assim, sempre ele vai buscar situações para que nós pequemos, né? E de alguma forma a gente ofenda a Deus, a gente se afasta de Deus, a gente perca a paz, perca a comunhão com o Espírito Santo, tá? Então, assim, todo mundo tá nessa batalha, né? Todo mundo é chamado e todo mundo está, né? A diferença é que quem é cristão e ele entende, né, as situações espirituais, como Jesus ensinou, e entende que o poder que tem no nome de Jesus e o que é estar sobre a cobertura do sangue de Jesus, ele vai ter instrumentos, armas, né, poderosas em guerra, que são armas espirituais, né? Então, essa é a questão. Nós precisamos estar nisso. E qual é a força do soldado? Né? Já ouvi muitas pessoas, às vezes a gente mesmo se sente assim, como que eu posso ser um guerreiro se eu me sinto fraca? Como que eu posso fazer alguma coisa se eu não me sinto assim capaz ou eu não tenho vontade de estar nessa batalha, né, em nada? Na verdade, ser um soldado de Deus, ser um soldado, ser um guerreiro, é pura graça de Deus. Você ter vitórias, você ter as estratégias da parte de Deus, vem dele mesmo, né? Então, o que vai fazer a diferença para nós? A dependência de Deus, a submissão a Deus, o temor a Deus, porque é Ele quem vai, né, ser conosco. Então, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Muitas vezes nós não sabemos como agir, nós não sabemos o que está acontecendo, mas o Espírito Santo sabe e ele nos dá um alerta, né? Às vezes, através do profético, dos sonhos e tudo mais, e em outras vezes nós só oramos e as coisas vão sendo dissipadas. Essa é uma realidade, tá? Então, o medo não é parte disso, certo? O desânimo, a falta de fé, né? É parte disso, não é parte disso. E não tem idade, não tem tempo de conversão, não tem idade, não tem nada, né? Então, é importante a gente ensinar para as crianças o poder que é no nome de Jesus, né? E entender também que realmente a nossa dependência vem de Deus. Quando nos escondemos no Senhor, quando oramos, quando obedecemos a palavra, nós estamos revestidos da parte de Deus. Então, o inimigo, ele vai cair por terra, em algum momento ele vai ser derrotado, tá? Então, assim, é dom de Deus, força e poder. Tem um versículo que diz assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, tá? Isso está no livro de 2 Timóteo, né, epístola, de 1 ao 7, tá? Então, assim, nesse momento, que nós possamos entender tudo isso, né? Deus não exige o cristão ser corajoso, no sentido, eu tenho força, eu vou vencer porque eu tenho força, porque eu consigo. Não, mas nós somos encorajados sempre pelo poder de outra pessoa, e este é Jesus. Então, ele é conosco. Então, não precisamos temer,
Não precisamos nos dar uma nota, não sou bom, não consigo, eu sou fraca. Não, é no Senhor. Então, essa é a diferença de quem tem consciência da batalha espiritual e sabe qual é a sua posição, tá? Por hoje é isso. Eu volto para a gente continuar a refletir sobre o que esse livro está dizendo, tá bom? Tchau, tchau!